A gente vai, nessa noite, começar uma série nova. E como vocês viram, né, no vídeo, o nome da série é Incomparável. E essa série é inspirada na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. E essa carta aos Hebreus, quando você pesquisa qual é o tema central dessa carta aos Hebreus, a gente aprende que fala sobre a supremacia de Jesus Cristo. Jesus, ele é supremo, ele está acima de tudo. E o título dessa série, então, é Incomparável. E hoje a gente começa essa série. Quando a gente estuda um pouco sobre a carta aos Hebreus, a gente vê que ela foi destinada a um grupo de judeus. Por isso que fala aos hebreus, cristãos recém-convertidos à fé cristã, e eles estavam desanimados. Muitos deles tinham expectativa de que Jesus Cristo voltasse logo. Outros tinham um pouco de saudosismo daquela época em que eles praticavam rituais, iam ao templo. Eles gostavam daquela coisa palpável, física, de estar indo a um lugar, ter o sacrifício de animais pelo perdão dos pecados. E de repente a rotina deles muda. Jesus Cristo, para aqueles que não tinham conhecido Jesus pessoalmente, era agora invisível, Deus, né, invisível. E eles estavam enfrentando uma série de desafios, perseguições. E a carta aos Hebreus, o autor, ele traz uma palavra de encorajamento aos hebreus, falando: olha, não se desanimem, Jesus Cristo está no controle, Ele está acima de todas as coisas, Ele cuida de vocês. E essa palavra, essa mensagem é tão atual, era atual naquele momento e é atual também nos dias de hoje. Quantos desafios, dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. A gente, como nós, né, como seres humanos, a gente tem um hábito, uma tendência de tentar se segurar em certas coisas. A gente às vezes quer se segurar no dinheiro. Se o saldo da minha conta está positivo, está com uma folga, né, tem aquele orçamento, não tá, dá para viver 6 meses se eu ficar desempregado. Ah, não, meu carro fiz a revisão, está tudo certo. A gente se apega a coisas, né? E coloca a nossa confiança, deposita a nossa esperança nessas coisas. Às vezes num relacionamento. Ah, eu sem a minha família não sou nada. Sem Jesus você não é nada. Claro que a família é importantíssima. É a base, né, que Deus usa ali para nos solidificar em Cristo. Mas Jesus Cristo é o fundamento. E há pessoas que colocam: ah, se eu perder isso, a minha vida acaba. Eu tenho um amigo, ele é judeu, e o bisavô dele fugiu da Alemanha nazista, um pouco antes da Segunda Guerra começar. E o bisavô dele era muito rico. Ele era talvez um dos comerciantes mais influentes na cidade onde eles moravam, lá na Alemanha, no interior da Alemanha. Ele era amigo do prefeito, das autoridades locais, mas um sujeito chamado Adolf Hitler assume o poder da Alemanha e fala: os judeus são nossos inimigos, são culpados por tudo que está acontecendo de ruim na nossa economia, são exploradores. E começam a perseguir os judeus. E o bisavô dele, quando percebeu isso, falou: tenho que fugir. E ele caiu a ficha o dia que ele estava chegando na empresa e tinha policiais ali da Gestapo, né, SS, na porta para prender ele. Ele foi preso. Como ele tinha muita influência, ele pediu para telefonar, fazer um telefonema para o prefeito. O prefeito intercedeu por ele e ele foi solto. Mas avisaram: fuja da Alemanha, senão você e toda a sua família vão morrer. Ele era riquíssimo. Ele teve que vender tudo a preço de banana e fugir da Alemanha.
E a gente, né? A gente vive num Brasil, num país que tem uma certa estabilidade, mas coisas como estas acontecem, e sempre aconteceram, e acontecerão. Quantos impérios já caíram? Império Romano, Império dos Assírios, da Babilônia, Napoleão, né? A França, quando era o maior império do mundo na Europa, tantos outros. O que a gente está colocando a nossa fé, a nossa confiança? Tudo isso, o império, por maior que seja, é passageiro. Tudo isso é passageiro. A nossa vida aqui na terra é passageira. Mas temos essa tendência de querer a gente se escorar em certas coisas. Talvez a gente não verbalize isso, dizendo não. Mas, se a gente descuidar, a gente transfere, né, a nossa confiança que deveria estar depositada em Deus para outras coisas. A sua vida pode mudar da noite para o dia. Por isso, não coloque a sua confiança em coisas, nem em pessoas, nem em homens, mas coloque a sua confiança naquele que é incomparável. Hoje nós vamos falar, o título da mensagem de hoje é: Ele sustenta tudo. Jesus Cristo sustenta tudo. Ele é o nosso alicerce. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: o Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Ele resplandece a glória do próprio Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a palavra de Deus fala, sustentando todas as coisas, pela sua palavra poderosa. A gente às vezes acha que outras coisas podem nos sustentar. Eu não sei o que você está vivendo nesse instante, nesse momento, mas Deus sabe, e pode ser que humanamente falando está tudo desmoronando. Pode ser na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, mas se você tem os seus pés firmados na rocha, você não vai desmoronar, porque Jesus Cristo é a sua rocha. Ele é o fundamento inabalável. Lá perto de onde eu moro, tem um prédio em construção, e já estão construindo faz um tempo. E outro dia eu passei lá com a Mariana, minha esposa, e a gente observou que já tinham concluído o fundamento, e rapidamente estavam fazendo os andares. E aí eu fiquei pensando, né, falei até com ela, poxa, levou tanto tempo para fazer o alicerce, o fundamento, e agora quando chega o fundamento pronto, sobe tão rápido. Na vida cristã é assim também. O nosso fundamento tem que estar em Jesus Cristo. E você tem que estar cada vez mais se enraizando em Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Leva tempo às vezes para você formar um fundamento, uma fundação, alicerces sólidos, e dá muito trabalho. Você vê que nessa obra deu muito trabalho fazer a fundação, e dá, porque você tem que ter segurança de que o que você construir em cima disso vai aguentar vento, chuva, vai aguentar o peso quando tiver todo mundo ali dentro daquele prédio. Não adianta você construir a sua base sobre um alicerce fraco e depois tudo desmoronar. Por isso, coloque a sua confiança num alicerce sólido que nunca vai desmoronar. Jesus Cristo. Ele sustenta tudo. Ele
é o fundamento inabalável. Ele não se abala pelas circunstâncias, pela mudança dos governos, pela troca, de políticos, pela variação do câmbio, pela inflação. Ele não se abala. Lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, Jesus disse assim aos seus discípulos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, escutar as palavras de Jesus e praticar. Não adianta você vir à igreja todos os domingos, você lê a sua Bíblia, mas tudo aquilo que você ouve e escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. É fácil a gente às vezes ler alguma coisa, se a gente não for intencional e disciplinado, por exemplo, com a leitura da palavra de Deus. Não adianta só ler de qualquer jeito, rapidamente, sem meditar, sem pedir a direção do Espírito Santo de Deus para te fazer compreender aquilo que está sendo escrito, falado e escrito na palavra de Deus. Aqui na igreja a mesma coisa. A gente quantas vezes vem na igreja, escuta a palavra, mas as circunstâncias já na segunda-feira nos fazem esquecer tudo que foi dito no domingo. Acontece, somos seres humanos, falhos, imperfeitos. Mas por isso que Jesus fala exatamente isso. Se você, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é praticar. Se você é um atleta, está se preparando para uma Olimpíada e o técnico fala toda a teoria do que você precisa praticar e treinar, se você não colocar em prática, você nunca vai estar preparado como um ótimo atleta para conseguir alcançar os resultados que você busca. E nessa passagem, Jesus compara a pessoa que só escuta e que não pratica nada daquilo que escuta, a uma pessoa, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele está falando aqui daquele que ouve e pratica. Esse vai ser um homem chamado de homem prudente, cauteloso, cuidadoso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construir a casa sobre a areia é escutar a palavra e não praticar. Quando você escuta a palavra e pratica, você está se alicerçando sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo também é a palavra de Deus. Se você coloca a sua confiança nele, escuta a palavra, pratica a palavra de Deus, pode bater vento, chuva, mas você vai ficar firme. No exemplo que eu dei do bisavô lá do meu amigo, fugindo da Alemanha, e se uma situação como essa acontece com a gente precisa se lembrar sempre: Deus, a minha confiança está em Ti. Deus, eu preciso de Você todos os dias, me ajuda a segurar essa barra, está difícil, mas Você me capacita a suportar os desafios e as dificuldades que vêm contra mim. A gente tem quase que um obstáculo comum. Às vezes a gente está em pecado, a gente está andando distante de Deus, fazendo as coisas do jeito que a gente quer fazer, ignorando a vontade de Deus, só fazendo a nossa vontade. E a gente se distancia, mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai lá, fala no nosso coração, cutuca, vai no nosso ouvido e fala: meu filho, minha filha, volta para os meus caminhos, não fica distante de mim, se aproxima de mim. Mas a gente tem um inimigo que fala exatamente o contrário. Você está em pecado, vai se esconder. Como aconteceu lá no jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder.
de Deus, da presença de Deus. E nós não somos diferentes de Adão e Eva. A gente peca, erra, o que a gente faz? Corre da presença de Deus. Mas a gente deveria fazer o contrário. Correr para a presença de Deus, porque Ele é um bom Pai, um Pai perfeito, que nos ama. E a gente às vezes pensa, não, eu só vou buscar Deus quando eu estiver melhor. Mas você não vai ficar melhor se você não buscar Deus. É Ele que te faz melhor, Ele que te aperfeiçoa a cada dia. É Ele que nos lava e nos purifica de todo pecado. É Ele que nos santifica, que nos ajuda nessa caminhada. Venha, né, do jeito que você está, e a presença de Deus vai te purificar, vai te transformar, vai te moldar, vai te capacitar. Lá em João 1,4, a Bíblia fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Verbo, Ele é a palavra, Ele habitou entre nós. A palavra dEle tem esse poder de nos transformar, na comunhão, na intimidade com Ele. Quando a gente pensa, né, casa perfeita, uma casa construída sobre um alicerce frágil, a gente precisa construir a nossa casa nesse fundamento inabalável que é Jesus Cristo. Somente a casa construída sobre a rocha resiste às tempestades que vêm e virão. Então, meus irmãos, não é a beleza da casa que importa, mas é o fundamento onde a casa está firmada. Que fundamento você tem colocado a sua confiança nesses dias, diante do problema que vem contra a sua vida? Jesus Cristo também, Ele é a pedra rejeitada que sustenta tudo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Falando ali do povo judeu, Ele veio para pregar o Evangelho, o amor, o reino de Deus, mas Ele não foi bem recebido na sua própria terra. Mas a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida começa a se fincar naquele dia, na rocha que é Jesus Cristo. E a partir daquele dia, o Senhor Jesus quer andar ao teu lado todos os dias, firmando os teus pés sobre essa rocha inabalável. Mas Jesus Cristo é comparado à pedra de esquina. Quando a gente tem um prédio, né, como o prédio aqui da igreja, da Hope, a gente tem sempre nas esquinas, né, as colunas. E na construção de antigamente, que era feita com pedras, eles colocavam pedras grandes nas laterais, por isso que Jesus fala pedra de esquina. E ele fala lá em Mateus 21:42, então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina, no ângulo. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Você vê, a gente, às vezes, como é importante o cristão ser humilde, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, foi rejeitado. Mas Ele não aproveitou, né, a situação, não vou me vingar agora desses que me rejeitaram. Ele não fez isso, pelo contrário, Ele continuou a exercitar o amor e a graça sobre as pessoas que o rejeitaram. E com a gente é assim também. Ele nos recebeu de graça. A gente não tinha feito absolutamente nada para merecer o amor e a graça de Jesus Cristo. Nós o rejeitamos. Eu falo nós, humanidade. Mas a sua graça nos alcançou. E Ele morreu na cruz por nós. Aquela pedra rejeitada. Por isso, se você sofre algum tipo de rejeição, às vezes na família,
às vezes no trabalho, na escola, na faculdade. Lembre-se, Jesus Cristo foi rejeitado, mas Ele não pagou mal com mal. Ele retribuiu com amor, com graça, com misericórdia. E é sobre esta rocha que nós estamos firmados, que é Jesus Cristo. Essa pedra angular que nos sustenta. Ele é a base de tudo. Lá em Colossenses, o próximo ponto é: Ele sustenta o universo e sustenta você. Imagine só, Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de tudo que há. É impressionante como a ciência, os astrônomos, cada dia mais descobrem novas estrelas, novas galáxias. São trilhões de planetas, de estrelas. Eles não param de achar coisas novas nesse universo. E Deus sustenta esse universo. Tudo. E você acha que Ele não tem poder para sustentar a sua vida? Aquele que sustenta tudo pela sua palavra, não tem poder de te levantar. A palavra de Deus diz que Ele ergue do montouro, que é como se fosse uma lama, um lamaçal, o caído, e o levanta. Ele ergue o necessitado, aquele que busca a presença dEle, aquele que com humildade reconhece: Deus, eu preciso de você na minha vida. É falta de humildade você se sustentar em outras coisas que não seja Jesus Cristo. A gente precisa ter essa humildade para entender que somos dependentes de Deus. Ele é o nosso sustento, Ele que nos sustenta. Lá em Colossenses 1, 16 e 17, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Os planetas que são visíveis e as coisas que são invisíveis, o mundo espiritual, foi Deus que fez. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, só nele, tudo é por ele e para ele. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Jesus é socorro bem presente no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia que você se sente desamparado, cansado. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele traz alívio no dia de peso, no dia de cansaço, no dia de agonia. Ele traz alívio, porque é Ele que te sustenta. Não é essa economia, não são nada, não é ninguém nem nada. É Jesus que nos sustenta, Ele é a nossa fortaleza. Como é bom servir a esse Jesus Cristo. Como é bom a gente poder saber que a minha confiança eu posso colocar nele. Quando ninguém estiver preocupado comigo, Deus se preocupa comigo. Quando ninguém se preocupa com o meu problema, Deus se preocupa com o meu problema, porque Ele me ama e Ele cuida de mim. Ele é o meu sustento todos os dias. Ele quer sustentar a sua vida. Todos os dias Ele quer te sustentar. Ele quer andar ao teu lado. Ele quer caminhar com você. Lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar o caminho, hoje a gente sai de carro, coloca o endereço Waze, e vai lá, e confia que o Waze vai acertar. Tem as preocupações de segurança, por onde ele vai me levar, por que caminho que ele vai me levar.
Mas esse texto está falando aqui do ex espiritual. Está falando, olha, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia que Ele vai te levar para um caminho bom para a sua vida. Um caminho que é melhor, um caminho que é o mais perfeito. Confie nele e o mais Ele fará. O primeiro passo é confiar em Deus e as demais coisas Ele fará. A palavra de Deus também diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se preocupa mais com Deus, em agradar a Deus, e honrar a Ele com a sua vida, com o seu dia a dia, com as suas atitudes, Ele vai cuidar dos seus problemas. Para de se preocupar com os seus problemas e começa a se preocupar com Deus que resolve os problemas. E se preocupar não no sentido ruim, mas se preocupar em agradar a Deus, em como eu posso fazer para agradar a Deus nesse dia. Não que Deus precise, no sentido de, olha, a minha preocupação em fazer o melhor. Deus ama você. E quando você faz isso com generosidade, com espontaneidade, Deus fica felicíssimo com você. Deus se agrada dos seus filhos. Que pai, que mãe não tem prazer em ter seu filho, sua filha perto, compartilhando as coisas, comunicando, conversando? Deus é assim também. Mas a gente se deixa levar pela correria e quando vai ver, passei uma semana sem conversar com meu Deus. E mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, te sustenta, porque Ele te ama, e permite que às vezes venham os tropeços, algumas situações, alguns obstáculos, para que você, às vezes caindo, comece a prestar atenção e falar: opa, por que eu caí? Por que Deus permitiu isso na minha vida? O salmista diz: Deus, foi bom eu ter sido afligido, para que eu me lembrasse de Ti. O salmista está agradecendo a Deus pelas dificuldades que vieram sobre a vida dele, que o fizeram se aproximar mais de Deus, para que eu me aproximasse mais de Ti. Deus permite, a Bíblia fala que Deus ama e corrige o filho a quem ama. Graças a Deus que nós somos corrigidos, porque somos filhos, porque se a gente nem fosse filho, Ele nem precisaria corrigir. Às vezes a gente aqui dentro da igreja fica se comparando com pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A gente fala: aquele ali bagunça, faz de tudo, e olha lá, está ficando rico. E eu aqui, vindo todos os domingos na igreja, estou lendo a Bíblia, estou procurando fazer o meu melhor, aí estou passando um monte de dificuldade, de problema. Não olhe para o lado, você está numa carreira eterna. Não se preocupe com as dificuldades e lutas, mas coloca o teu coração nas coisas de Deus, nas coisas que são eternas e não são passageiras. O mundo está preocupado com coisas que passam, mas as palavras de Deus jamais passarão. Confia no Senhor, coloca a sua confiança nele e não em coisas que são abaláveis. Ele é inabalável. A gente precisa confiar nele. Será que você tem permitido que Ele sustente você? Ou é tudo com o seu esforço próprio? Na sua carreira, na sua família? Não, eu vou dar conta. A gente fica remando, e esquece que Deus quer estar presente com a gente nessa remada. Ele quer nos acompanhar na jornada o tempo todo. A Bíblia fala: reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos significa: eu não faço nada sem consultar ao meu Deus primeiro. Eu não vou para o meu trabalho sem orar antes de sair de casa. Eu não faço nada sem consultar e ver o que meu Deus quer que eu faça. Isso é confiança e humildade para reconhecer: é Deus quem sustenta a minha vida. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Essa confiança absoluta de que Ele está no controle.
e a gente entrega, né, o barco, o remo, tudo nas mãos dele, e fala: Jesus, mostra o caminho, eu vou depositar minha confiança em ti. Então a gente precisa entender que Jesus Cristo leva o nosso fardo, leva o peso, para que a gente possa fazer uma caminhada leve. Viver aqui na terra é difícil, temos uma infinidade de problemas, mas Jesus Cristo nunca mentiu para nós. Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo vem de você se apegar nas promessas de Deus. Quantas vezes você escuta uma notícia ruim, você já se abala, já se desanima. Mas se você tiver um bom ânimo, você vai confiar e depositar a sua confiança em Deus e nas promessas que Ele tem na sua palavra. Quantas promessas! A palavra de Deus é riquíssima em promessas para a tua vida, para a minha vida. A gente precisa se apegar nessas promessas e não nas más notícias. Lá em Salmo 112, versículo 7, a palavra de Deus diz: o teu coração firmado não teme maus rumores, não teme más notícias, porque o seu coração está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Pode vir a notícia ruim que for, a minha confiança está no Deus eterno, aquele que luta as minhas batalhas, aquele que se alegra nas minhas vitórias, aquele que vence por mim. Com Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Jesus Cristo venceu a morte naquela cruz, e por isso cada um de nós leva o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Está escrito: você é vencedor, você é vencedora. Não aceite nada menos do que isso. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é sobre essa rocha que nós nos firmamos, Jesus Cristo. Tudo passa, só Ele permanece. A Bíblia fala, né? Céus e terras poderão passar, mas as tuas palavras jamais passarão. Jamais. As promessas, tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós na sua palavra. Lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 19. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro curto da palavra de Deus. E lá no capítulo 5, 19, fala assim: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. A palavra de Deus fala que nós, os que servimos e seguimos a Deus, que a nossa geração será poderosa na terra. E cabe aos pais e às mães confiarem nessa palavra sem titubear. Se seu filho, sua filha está indo por caminhos que não agradam a Deus e não agradam a você, você começa a declarar: eu creio que os meus filhos serão uma geração poderosa nessa terra. Confia nas promessas de Deus. De geração em geração, Ele é Deus. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não vão passar. Nós estamos aqui hoje respirando. Daqui a alguns anos será outra geração, mas o Deus que nós cremos continuará o mesmo, fiel, justo, amoroso, vencedor. Por isso coloque a sua confiança nele e em nada mais. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai colocar a sua confiança em coisas que são passageiras? Dinheiro na conta? Quantos bilionários ficaram pobres? Quantas famílias que pareciam aquela família da propaganda da Doriana, né, de comercial de margarina, perfeita, que se esfacelaram porque não colocaram a sua confiança em Jesus Cristo. A nossa confiança tem que estar nele. Ele é a rocha,
Ele é a pedra angular, Ele é o Senhor do universo, nele tudo subsiste, e é nele que a nossa confiança tem que estar depositada todos os dias da nossa vida. Não saia da sua casa sem colocar Deus na frente. Não vá dormir sem agradecer a Deus pelo dia que passou. Não acorde sem colocar Deus na frente do seu dia. Faça tudo com Ele, que Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai consertar aquilo que está torto, Ele vai arrumar a tua casa, as tuas finanças, a tua saúde. Ele tem esse poder. Coloque a confiança em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você inicia um relacionamento com Jesus Cristo, a gente vem cheio de ranços, cheio de desconhecimentos, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você vinha andando nessa caminhada sem colocar Jesus Cristo como alicerce da sua vida, comece a fazer isso hoje. Comece a colocar Jesus Cristo: você é a minha rocha, e os meus pés estão firmados em ti. Por isso eu não me abalarei, porque estou firmado sobre a rocha eterna, que jamais se abala. Vamos nos colocar em pé, e a gente vai estar orando nessa noite. Se você ainda não colocou a sua confiança em Deus, se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma noite que você pode começar nessa caminhada, nessa jornada com Ele. E eu quero primeiro pedir por favor, para toda a igreja fechar os olhos, inclinar suas cabeças, e eu vou fazer uma oração. E se você ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida, como a sua rocha, eu quero que você repita essa oração comigo. Vou pedir para toda a igreja falar junto, para que você não se sinta sozinho ao fazer essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti, que você seja a minha rocha, todos os dias da minha vida. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus pecados. Faça algo novo na minha vida. Amém. Deus seja louvado.